Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da compra de votos lá em Manaus, tá? Parece que policiais conseguiram e deter ali, eles se fingiram de pastores e flagraram compra de votos no Davi Almeida lá em Manaus, que foi o candidato que ganhou, né? Manaus, nas pesquisas eleitorais, estava dando um empate técnico ali entre o Davi Almeida, que é do Avante, de esquerda, e o Carlos Alberto, o capitão Carlos Alberto, que é do PL de direita, né? Estavam mais ou menos empatados. Acabou que o resultado final foi bem favorável ao pessoal da esquerda, né? Ele teve aqui 54% dos votos contra 45% do capitão Alberto Neto, desculpa, do PL, né? E agora, olha só como é que isso bota uma nova luz, né? Porque isso aconteceu em Manaus, mas isso pode ter acontecido em alguns outros lugares. Vocês sabem que teve várias outras capitais também, que estava muito apertado e no final das contas a esquerda acabou ganhando de forma surpreendente. Será que a compra de votos fez diferença nisso daí? Compra de votos é um problema no Brasil, tá? Acontece muito, principalmente em alguns lugares mais pobres, né? Que o pessoal prefere comprar voto em lugar mais pobre porque é mais barato, né? Você convencer um rico a vender o voto dele, tem que dar um dinheirão pro cara, ainda corre o risco do cara te denunciar. Se o pobre denunciar, a polícia bate nele, o pobre qualquer 100 reais, qualquer 20 reais compra voto de pobre, dependendo do lugar. Eu acho que tá na faixa de 100 reais que o pessoal tem pagado, tá, para pobre. Mas compra de voto é muito comum no Brasil. Tem lugares que já é tradicional, os pobres já esperam, o pessoal da favela já espera a compra do voto já, né? Então, eu não sei se teve em todos esses lugares, mas aqui em Manaus parece que teve. A grande questão é, teve compra de voto suficiente para influenciar o resultado da eleição? Pode ter tido. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Rick7777777777, Mulheres Gostam de Roll-Up e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, os policiais se fingiram de pastores lá em Manaus, né? E flagraram compra de votos em Davi Almeida, que agentes da PF se passaram por pastores, entraram num evento em que 2 líderes religiosos foram presos por compra de voto. Líder religioso é muito comum ser cabo eleitoral, já expliquei para vocês como é que funciona esse esquema, né? Cabo eleitoral faz parte da estrutura eleitoral. Em princípio, você contratar um cabo eleitoral para fazer propaganda, para convencer as pessoas a votarem em você e coisa e tal, né? Incentivarem as pessoas a irem votar, isso aí não tem nada de errado. Em tese, você pode ter cabo eleitoral, todo mundo tem cabo eleitoral no Brasil todo, isso é legítimo, né? Você é caro, é uma estrutura cara, é por isso que o PSD, por exemplo, se dá tão bem. O PSD, principalmente em cidades pequenas, é um partido que tem uma estrutura muito boa. Tem pessoas ali que, né, o Kassab, ele está errado em um monte de aspectos, mas seria ilusório você achar que o Kassab é um cara burro. Não, o Lula é burro. O Kassab não é burro. O Kassab sabe o que está fazendo. E isso torna ele mais perigoso do que o Lula, no final das contas, né? E justamente o que ele faz é isso. Ele está construindo essa rede de suporte eleitoral. O que é construir essa rede? É conhecer esses cabos eleitorais. Quem são esses cabos eleitorais? Né? Eu não conheço, talvez você conheça, eu não sei. Mas você tem que conhecer essas pessoas. É líder comunitário, é vizinho fofoqueiro, é o cara que é muito conhecido ali na área, né? É o chefe da boca, por que não? Pode ser um cabo eleitoral bom, dependendo do lugar. É o pastor evangélico. O pastor evangélico dá ótimo cabo eleitoral, né, nos lugares. É o padre pode ser pastor, pode ser também um cabo eleitoral muito bom, né? Enfim, cada caso é um caso. E você conhecer essas pessoas, você conversar com elas, você ganhar a confiança delas, a ponto de falar, olha só, eu te dou um dinheirinho, eu te dou um trocadinho para você convencer as pessoas a votarem em mim, coisa e tal, na eleição, ou votarem no meu candidato na eleição. Até aí não tem nada errado. Por quê? Porque o cabo eleitoral é uma pessoa que está trabalhando para você na eleição e pronto, né? E tá ganhando o dinheirinho dela ali, né? Isso é legítimo em qualquer lugar do mundo. O problema é que muitas vezes o cabo eleitoral acaba sendo usado para fazer o passo além, que é para comprar o voto, né? Aí é errado, aí não pode, né? Pagar dinheiro para o eleitor não pode. Até o cabo eleitoral pode. Por quê? Porque o cara vai estar registrado lá, vai ser o cara da campanha, vai estar ajudando na campanha daquele candidato, né? Aliás, tem isso também, tá? Tem cabo eleitoral legítimo e cabo eleitoral ilegítimo. Cabo eleitoral ilegítimo é aquele que recebe dinheiro caixa 2 por fora.
tem muito isso também, tá? Isso também é contrário à lei eleitoral, não pode, né? O que acontece é o comitê da eleição daquele candidato a prefeito, por exemplo, ele contrata um monte de pessoas, né? Contrata com RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, isso é legítimo, isso pode ter na campanha. Você contrata, dá um dinheiro para aquela pessoa, tu vai trabalhar para mim aí durante 3 meses, ou durante 1 mês, durante 2 meses, sei lá, justamente para levantar voto, para virar voto, para convencer as pessoas a votarem em mim e para convencer as pessoas a irem votar. Isso não tem nada de errado, tu bota lá na sua prestação de conta, registro de pagamento autônomo, o cara tá trabalhando para você, acaba eleitoral e coisa e tal, não tem nada de errado. Mas tem muito candidato que vai além disso, né? Contrata o pessoal por caixa 2 mesmo, para não. Porque às vezes a pessoa não quer ser contratada, a pessoa às vezes tem emprego, não pode receber RPA e coisa e tal, aí é mais complicado. Mas enfim, mas o grande problema é quando descamba para a compra de votos, né? E o que ele está dizendo aqui é que tinha aqui, ó, dinheiro vivo, que os policiais passaram por pastores para entrar no evento. Os agentes só se identificaram após flagrarem a distribuição de envelopes com dinheiro vivo, né? Os pagamentos ocorriam na sala de reunião com acesso controlado. Havia uma lista de fiéis que teriam recebido dinheiro para votar em Davi Almeida. Olha só, aqui no Rio de Janeiro, né, por exemplo, né, o que eu falei para vocês, o Eduardo Paes ganhou aqui no Rio de Janeiro no primeiro turno, né? Teve isso aqui no Rio de Janeiro? Não sei. Pode ter tido isso aqui no Rio de Janeiro? Pode.